Agora, nesta segunda parte do vídeo sobre consciência negra, eu quero falar um pouquinho das minhas experiências como pessoa negra e o porquê que esse dia é tão importante para mim e com certeza outras pessoas vão se identificar. Imagina que você acordou, vai tomar seu café, você vai até a padaria, compra ali o seu pãozinho e volta para sua casa. Você não quer e nem imagina que alguém, do nada, uma pessoa que você não conhece, que você não tem vínculo emocional, não tem vínculo familiar, você nem colega da pessoa é, você nunca viu a pessoa. Ela pare você na rua e fale o seguinte, olha, macaco, macaca, tenho nojo de você, eu tenho nojo do seu cabelo. Se eu te falar que isso acontece comigo com frequência, eu não vou falar que são todos os dias, mas acontece comigo com frequência. Se não é verbalmente, acontece no olhar. Eu estava num ônibus indo para casa e tinha uma senhorinha conversando com uma outra moça. Não sei se era mãe, se era irmã, enfim. Estava conversando. De repente ela percebeu minha presença do outro lado da fila assim, do ônibus. Ela estava nessa fileira, eu estava nessa outra fileira. Ela me olhou de cima e baixo e fixou o olhar dela no meu cabelo. Ela fazia uma cara assim que misturava uma cara de superior e uma cara de nojo, que ela era superior e que meu cabelo gerava nela nojo. Eu tô expondo isso, gente, porque é o que eu passo diariamente. E eu tenho certeza que outras pessoas que têm a tonalidade da pele, por exemplo, como a minha, e tem um cabelo crespo, passam por isso também. Ou seja, o dia 20 de novembro é também para discutir essas questões. Eu vou dar outro exemplo. Eu participei de um prêmio nacional de jornalismo. Primeiro eu venci a etapa estadual, era um prêmio do Sebrae. Venci a etapa estadual e fui para a etapa nacional. E fui, na peca, arrumadinha. E tava ali participando do almoço, colocando as coisas no meu prato, escolhendo o que eu queria. E eu vi que alguém se aproximou. Eu olhei, era um dos finalistas. Ele estendeu o prato para mim e começou a falar assim, olha, eu quero que você coloque isso, isso e isso. Nos primeiros segundos eu pensei assim, o que ele tá querendo? Eu não tô entendendo. Aí a ficha caiu, eu entendi. Aí eu pensei, vou continuar colocando aqui, quem sabe ele se toca, para, né? Continuei. E ele me olhava assim, sacudia a cabeça, coloca isso. Aí ele percebeu que eu não ia colocar. Aí ele finalmente me olhou no olho. Aí eu parei, esperei ele olhar bem. Aí ele murchou e falou assim, ó, desculpa. Bem baixinho assim, ó, desculpa. E saiu. Ou seja, quem passa por isso de uma forma mais recorrente ou frequente, sabe a importância de que é ter um dia para discutir estas desigualdades, esses preconceitos, todos esses fatos que envolvem racismo. E eu tenho certeza que se você se identificou, você lembrou aí de vários momentos dolorosos, de constrangimento, de humilhação. Eu já fui parado na rua e um homem aos gritos falando que eu era macaca, o macaco. E eu não sabia onde enfiar minha cara. Para você que fala que esse dia é uma bobagem, esse dia é para discutir estas questões. Agora, como eu disse, eu quero falar da experiência de outras pessoas. Além do canal no YouTube aqui, eu tenho um blog, que é um blog para oferecer dicas de moda para homens e também para mulheres que curtem estilo tomboy. Também atendo como coach, mas esse é um outro assunto. Neste blog, eu também tenho vinculado uma conta no Instagram. E eu percebo que os meus colegas, que também oferecem dicas sobre moda masculina, moda tomboy, eles evitam ou não têm a preocupação, por exemplo, de colocar homens negros, ensaios de moda com homens negros. E é tão importante isso, tanto é que é assunto de um outro vídeo que eu vou tentar gravar mais pra frente. Muitos assuntos que eu estou tratando aqui eu vou tratar mais pra frente, com mais profundidade. E diante disso, eu sempre tento combater essa questão da ausência produzindo matérias e posts apresentando modelos e influenciadores negros, tá certo? Mostrando que o homem negro, ele não precisa carregar esse estereótipo de perigo, do assaltante, do ladrão, que ele pode ser representado da forma digna que tem que ser representada, tá certo? E há alguns meses eu produzi uma matéria em que eu falava muito disso, da presença do homem negro dentro do universo da moda, e convidei 3 pessoas que acompanham o meu trabalho com o blog Bugre Moda e também com a conta no Instagram Bugre Moda. E 3 homens negros aceitaram.
Eles falaram ali das referências de modo que eles buscam, mas principalmente deixaram relatos. Relatos que me tocaram, relatos que me fizeram pensar muito. É o seguinte, um rapaz estava indo trabalhar de moto, guiando ali a moto dele, e na garupa um amigo dele que também ia trabalhar. A polícia, não sei se uma blitz ou numa batida, enfim, lá no bairro dele, quando ele estava passando perto de uma escola, pediu para ele parar. Ele parou, a polícia pediu para ele descer, que ia revistar ele. Ele desceu, obedeceu, ele estava lá sendo revistado. Quando ele olhou para trás, o amigo dele branco, que era branco, estava na moto, tem na moto também. A polícia rapidamente interrompeu ele, o policial, e falou assim, olha, não precisa você descer. A questão aqui é ele. Quem tem cara de suspeito aqui é ele. Ó, além disso, olha essa barba, tira essa barba, você já tem cara de suspeito. Se você quer ler na íntegra esse relato, eu coloquei aqui o link também da matéria. É só você dar uma olhada, tem outros relatos também. Agora imagina bem, o cara sai de casa com o desejo de trabalhar, de fazer ali, né, o ganha-pão dele, de pagar as contas dele, viver a vida dele. Como dizem, né, ele estava ali vivendo, cuidando da vida dele. E ele passa por isso e olha para trás e ainda escuta uma fala dessa. Por isso, gente, o Dia da Consciência Negra, ele não é balela, não é pedido de privilégios e não é mimimi. É necessário dar visibilidade para essas questões. Tá certo? Questões que nasceram há séculos, séculos e séculos. Essas questões não nasceram ontem. Imagine, a escravidão acabou hoje. Amanhã, as pessoas, né, vão viver ali a liberdade delas, os ex-escravos. Uma pessoa que era mão de obra gratuita e que podia ser punida de diversas formas, até com violência física, e que também carregava essa questão pejorativa de ser o inferior, de nem alma ter, está numa sociedade que agora precisa absorver ela. Essa pessoa precisa de emprego, essa pessoa precisa de moradia, e ela não pode ser vista como ela era vista antes, como alguém inferior. Que tipo de política pública foi criada após a escravidão para absorver essa pessoa que acabou de sair do sistema escravista no Brasil? Não houve inclusão social, não houve inclusão econômica dessa pessoa. E também não houve uma inclusão real da cultura dessa pessoa. Ou seja, isso é ano após ano, sem nenhum tipo de política pública mais específica. Por isso que o dia 20 de novembro, gente, eu bati na tecla nesses 2 vídeos, é tão importante. Não é para reduzir essa data, muito pelo contrário. Tem gente que acha que também que não é para celebrar nada, existem vários avanços, mas eu acredito que principalmente é a data para jogar luz nesses dados, nessas questões, nessas experiências que são minhas, que são suas, tá certo? Acredito muito que jogando luz nesses dados é possível criar caminhos, políticas públicas reais, efetivas, que podem ter resultados tanto para atender demandas e reduzir desigualdades. E agora eu quero fazer um pedido pessoal. Eu peço que com esse vídeo você crie um pouco mais de empatia. Empatia por demandas que talvez não são as suas, mas que são importantes, tá certo? Ou seja, se colocar no lugar do outro é muito complicado, principalmente quando a gente não tem esse costume, mas esse hábito pode ser criado. Não é porque você não é negro ou você se encaixa no padrão que você nunca passou, não sabe o que é passar por situação de racismo, que você não pode se colocar no lugar do outro e entender que não é um mimimi, não é reivindicação de privilégios, é criar acessibilidade a direitos que infelizmente ano após ano não alcança a comunidade negra, e que isso dói tanto financeiramente e dói no sentido de acesso à educação, à saúde, mas também fere a dignidade de muitas pessoas, criam discursos de ódio. Então por isso eu peço empatia. Esse exercício é diário, mas é possível, tá certo? No próximo vídeo eu vou apresentar a professora Vanicleia, professora de História da UFMG, uma das principais referências sobre o negro no Brasil, e vai ser assim incrível a participação dela. Até lá!